Pronto. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre levantamento planimétrico, ângulos horizontais. Eu vou voltar um pouquinho, como eu prometi, né? Falar um pouquinho mais devagar sobre o azimuth e o rumo, para que a gente possa tratar dos assuntos posteriores. É muito importante que a gente entenda esse assunto para que, na hora de fazer a nossa poligonal, a gente consiga entender direitinho cada um desses ângulos, como é que a gente mede eles, o processo desses ângulos, ok? Para, inclusive, mais na frente, a gente aprender a corrigir esses ângulos na hora de fechar a nossa poligonal. Então, os objetivos dessa aula são mostrar no que consiste esse levantamento planimétrico, evidenciando, então, os conceitos de ângulos horizontais. E como um segundo objetivo, nós temos expor os métodos de medição dos ângulos horizontais. Tá? Essa aula, então, vai ser dividida em 3 partes. A primeira falando sobre o levantamento planimétrico, em que a gente vai ver uma diferença entre planimetria e altimetria. Depois vamos falar sobre azimuth e rumo, separadamente, para então entrar nos métodos de medição de ângulos, em que a gente vai abordar os equipamentos utilizados, alguns deles, né, os principais que a gente vai ver seriam o teodolito e a estação total, certo? E os métodos de medição. E por fim, eu trouxe um exemplo que eu quero mostrar para vocês de um levantamento real que foi feito para uma obra. E como é que ele é o resultado, então, da gente estudar a topografia e no que é que isso é o resultado de estudo, o que é que a gente tem no final de estudo, beleza? Então, tratando de levantamento planimétrico, primeiro vamos ver aqui qual a diferença entre planimetria e altimetria. A planimetria ela vai ser responsável por definir uma área geograficamente a partir de seus pontos de interesse, né? São os pontos que a gente vai trazer aqui de uma poligonal, por exemplo. E a gente vai tomar como base, na planimetria, grandezas horizontais apenas, que seriam ângulos e distâncias horizontais. Então, para um levantamento planimétrico, a gente vai precisar não só desses ângulos, mas dessa distância entre os pontos, para que eu possa dar as coordenadas desses pontos bem precisamente. O resultado desse levantamento planimétrico, então, ele vai ser chamado de poligonal, certo? Porque ele vai ser um polígono, né? Se forem 4 lados, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo. A gente pode ter uma forma que seja um polígono não convexo, não convencional, né, daqueles regulares. Então, a gente vai ter uma poligonal. Já a altimetria, ela possui como área de interesse as diferenças de níveis, que vão ser definidas por ângulos e distâncias verticais. Com isso, então, a gente vai poder elaborar plantas de curva de nível, assim como definir cortes e aterros, definir vistas, perfis de áreas representadas, que vão ser bastante interessantes quando a gente tratar, por exemplo, de obras rodoviárias, em que eu vou ter que ter uma estrada aqui passando e eu vou ter volumes de corte e aterro. Então, vou precisar dessa altimetria para saber o quanto que eu vou ter que fazer de corte ou o quanto que eu vou ter que fazer de aterro, de preenchimento aqui, para que a estrada, a rodovia, fique na cota desejada. Tá certo? Isso é a nossa planimetria. Então, na planimetria, a gente vai estudar, então, os ângulos horizontais e as distâncias verticais. Aqui, eu vou trazer, primeiramente, os ângulos horizontais. Como principais ângulos horizontais, nós vamos ter os azimuths e os rumos. O azimuth, como a gente viu na aula passada, é um ângulo horizontal entre o alinhamento aqui, né? Por exemplo, o alinhamento AB, e o norte, podendo ser o norte geográfico ou o norte magnético.
Esse alinhamento, esse ângulo, ele vai ser medido, no geral, no sentido horário, tá certo? E ele vai variar de 0 a 360, né? A depender do quadrante do nosso alinhamento. Ele pode, sempre trazendo do norte, aqui a gente vai ter os nossos diversos azimuths, por exemplo. Aqui para esse alinhamento, a gente vai ter o azimuth vindo aqui do norte para cá, sendo esse ângulo menor. Aqui a gente traz de novo o norte e traz o azimuth para esse segundo alinhamento aqui, BC. E assim por diante. O CD, ele vai ter um ângulo maior do que 180, porque ele já está voltando aqui, e assim por diante. A gente tem que sempre tomar atenção, bastante atenção com esse ângulo, principalmente o primeiro azimuth, porque é ele que vai definir basicamente a forma dessa poligonal. Se eu tiver num terreno de uma cidade, por exemplo, tiver terrenos, vários terrenos um do lado do outro, terrenos irregulares, por exemplo, se ao invés de levantar dessa maneira que está aqui, eu levantar isso rotacionado, porque eu errei o azimuth, a gente consegue ver aqui que isso aqui vai ter um grande problema, porque eu vou estar considerando essa área interferindo na área de um vizinho, tá certo? Então é muito importante sempre tomar bastante atenção com esses ângulos dos azimuths. Os azimuths, então, eles vão variar de acordo com o quadrante, e a gente vai ter algumas relações entre os azimuths de Vant e o de Ré. O que é um azimuth de Vant? Voltando aqui, o azimuth de Vant, ele vai ser o azimuth desse alinhamento AB, depois do BC, conforme a gente vai caminhando aqui nessa poligonal sobre os pontos. O azimuth de Ré vai ser o azimuth quando eu estiver voltando esse caminhamento, tá? Então, vamos pegar aqui o caso do alinhamento EF, levando em consideração que o caminhamento original era no sentido da ordem alfabética. Então, a gente tinha um alinhamento EF, que era dado aqui do norte até chegar nesse alinhamento, e nós temos agora um alinhamento FE, que seria o azimuth de Ré. Essa seria a nossa Ré, é o oposto do nosso levantamento, né, da nossa visada. Então, o nosso azimuth de Ré, ele vai ter uma relação com o azimuth de Vant. Vant seria o sentido original. E como é que isso é dado? O azimuth de Ré e de Vant vão ter uma relação de acordo com o quadrante num círculo trigonométrico em que se tem o alinhamento. Se a gente tiver esse primeiro alinhamento aqui, vamos chamar esse alinhamento de AB. Quem é que vai ser a nossa Vant? Vai ser o AB, né? Então vamos colocar aqui a Vant, vai ser o AB. Na nossa Vant AB, então, a gente vai trazer o azimuth, vai vindo o alinhamento norte até o alinhamento AB. Então a gente tem esse ângulo que vamos supor aqui que seja 30 graus. Já o alinhamento de Ré, quem que vai ser a nossa Ré? Vai ser como se eu estivesse fazendo esse mesmo alinhamento, só que voltando, né? Olhando de B para A. Então, quando eu olhar de B para A, eu vou ter outro alinhamento, outro azimuth. Esse azimuth, então, ele vai vir aqui do norte, lembrando que o azimuth é sempre do norte, e ele vai dar a volta aqui até esse alinhamento. Então, a gente vai ter, dá para ver aqui, de certa forma, que a gente vai ter uma relação entre o azimuth de Ré e o de Vant. Para o primeiro quadrante, então, essa relação é dada aqui. O azimuth de Vant vai ser o azimuth de Ré, o azimuth de Vant mais 180 vai ser igual ao azimuth de Ré. Por quê? Se a gente fizer uma análise aqui da geometria, vou apagar para ficar menos poluído, eu tenho esse ângulo, vou fazer um prolongamento aqui. Esse ângulo, vocês concordam que vai ser igual a esse ângulo?
correto? Vou chamar aqui de alfa, e aqui vai ser alfa também, né? Porque eu estou prolongando esse alinhamento, e eu estou... e esse eixo aqui é o norte ele vai ser sempre paralelo ao norte, correto? Então, eu tenho esse ângulo aqui, e aqui eu vou ter um ângulo raso, né? 180 graus, que vai ser o que eu preciso para completar esse azimuth de ré. Então, é assim que a gente descobre que a relação entre o azimuth de Vant e de ré para o primeiro quadrante é o azimuth de Vant, que é o nosso alfa, mais o 180, que é o restante que falta para completar aqui. Até aqui, ok? Ok? Até agora? Ok, Beleza. professor. Show. A gente vai ter agora um caso bem semelhante para cada um dos outros quadrantes. No segundo quadrante, essa relação entre o azimuth de Vant e o azimuth de ré, ela vai ser também o azimuth de Vant mais 180 vai ser igual ao azimuth de ré. Vamos fazer de novo a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu tenho esse azimuth de Vant, o alinhamento aqui no segundo quadrante, né? Segundo quadrante, a gente considerando esse círculo trigonométrico, ele está bem aqui, ó. Lembrando que a gente vai ter aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? No círculo trigonométrico. Então, eu tenho esse alinhamento, eu vou prolongar ele aqui, e eu sei que esse ângulo aqui do azimuth de Vant, que eu vou chamar agora, novamente de alfa, vai ser esse mesmo aqui. Porque eu tenho o norte é paralelo ao norte e eu tenho o prolongamento desse ângulo. Com isso, eu vou ter os 180 graus aqui para completar. Tá? Então, por isso, novamente, o nosso azimuth de ré, ou seja, olhando do ponto B para o A, ele vai ser igual ao azimuth de Vant mais 180. Já quando a gente vem para o terceiro e o quarto quadrante, a gente vai ter isso um pouco diferente, mas ao mesmo tempo vai ser bastante semelhante. Eu vou chamar aqui novamente, esse círculo preto sempre vai ser o nosso ponto inicial, vou sempre chamar de A, e o azul vai ser o segundo ponto, né? Então a nossa Vant seria do ponto AB, e a nossa Ré vai ser olhando do B para o A. Então isso quer dizer que o nosso azimuth de Vant vai ser menos 180, o nosso azimuth de Ré vai ser o azimuth de Vant menos 180. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Na hora que eu prolongo esse alinhamento aqui, quando eu estou olhando a Ré, eu vou ter agora que esse azimuth de Ré, que eu vou chamar agora de θ, ele vai vir bem para cá. Esse ângulo é a mesma coisa, né? Então eu consigo perceber que o azimuth de Vant, ele está passando, ele tem o 180 e tem mais o θ aqui, né? Então eu teria como o θ, que é o nosso azimuth de Ré, mais o 180, vai ser igual o azimuth de Vant. Vou colocar só AZV, né? Azimuth de Vant. Ou seja, aqui é o nosso azimuth de Ré, né? O azimuth de Ré vai ser igual ao azimuth de Vant menos 180. Que é isso que está aqui, né? Exatamente a mesma coisa. E é isso que acontece também para o quarto quadrante. Então, para o quarto quadrante, a gente vai prolongar. A gente vai prolongar, na verdade, desculpa, eu vou prolongar para cá. Eu vou ter o meu azimuth de Ré trazendo para cá, que vai ser o θ. Vou colocar azimuth Ré de novo. O azimuth de Ré vai estar aqui. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui, esse ângulo para completar até finalizar o azimuth de Vant, vai ser 180.
Então, 180 mais o azimuth de Ré vai ser igual ao azimuth de Vant, que ele é tudo, o azimuth de Vant vai ser tudo isso, né? Então, a gente vai ter que o azimuth de Ré vai ser igual ao azimuth de Vant menos 180, porque o 180 passou para o outro lado, diminuindo, subtraindo, e é a mesma coisa que a gente tem aqui, tá certo? Então, a gente vai ter essas relações. Então, como um exemplo, vamos pegar essa poligonal aqui, que eu tenho vários azimuths, o caminhamento original vai ser novamente na ordem alfabética, eu tenho A, B, C, D, E e o F. Eu tenho aqui o alinhamento EF, eu tenho o azimuth de Vant EF, e eu quero calcular o azimuth de Ré. Como é que eu vou fazer aqui, hein, pessoal? Alguém quer me ajudar aqui? Eu já tenho a equação aqui. Azimuth mais 180. Na verdade, o nosso azimuth de Ré, a gente está vendo que ele é menor, né? Então, eu vou pegar aqui. Eu acho a maneira mais fácil é sempre desenhar. É uma dica que eu dou para vocês. Na hora que eu desenhar, eu vou ter que esse azimuth de Ré, que é o AZEF, ele vai vir para cá. Azimuth de Ré. Então, se o azimuth de Ré está aqui, só quero que saia assim. Pronto. Se o azimuth Ré está aqui, então eu posso ver que ele é menor do que o azimuth de Vant, né? Então vai ser o azimuth de Vant menos 180, porque eu tenho que descontar todo esse ângulo aqui para chegar no azimuth Ré. Vai ser o azimuth de Ré. Quanto é que é o azimuth de Vant? 225. Eu vou subtrair dos 180. Isso vai dar quanto? 45. 45, exatamente. Então, a gente vai ter que o nosso azimuth de Ré vai ser 45, tá? Então, essa relação é bem visual, mas vocês podem sempre olhar aqui também de outra maneira, que esse azimuth de Vant, ele estava em que quadrante? Se a gente pegar aqui e dividir o 225 no círculo trigonométrico, ele vai estar bem aqui, né? Que quadrante é esse? Terceiro. Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, então, qual é a relação que a gente tem? O azimuth de Vant menos 180 igual ao azimuth de Ré. A gente pode olhar assim também, de forma a olhar só pelo quadrante, saber que no terceiro e no quarto o sinal vai ser sempre negativo e no primeiro e segundo vai ser positivo, tá? Mas eu particularmente prefiro fazer visualmente, que eu acho que dá, em qualquer situação a gente consegue desenrolar. Tá, esse era o nosso azimuth, né? O azimuth que vai ser um dos ângulos mais importantes que a gente vai vendo no nosso levantamento, tá? E a partir da próxima aula a gente vai fazendo isso no passo a passo agora. Eu levantando, fazendo levantamento de uma poligonal. Além do azimuth, a gente tem o rumo, que também a gente viu de forma um pouco mais rápida na aula passada. O rumo, que vai ser um ângulo dado pelo alinhamento norte-sul, e o alinhamento que a gente está observando, podendo ele se dar no sentido horário ou anti-horário, e sempre menor do que 90, e tem que ser sempre indicado o quadrante a que ele pertence. Por quê? Porque o rumo, ele vai olhar aqui, esse alinhamento norte-sul. Se eu tiver... Ai, caramba. Se eu tiver um alinhamento aqui agora
o rumo ele vai ser sempre em relação a esse alinhamento vertical, então ele vai ser um rumo norte-sul, norte, sul, leste, oeste. Então esse seria um rumo que está no primeiro quadrante, né? Está entre o norte e o leste. Então ele vai ser um rumo de tantos graus norte-oeste. Se ele vier até aqui, aí no caso a gente vai pegar agora esse alinhamento aqui, o rumo vai pegar do sul para o sul para o leste, né? Então fica um rumo sudoeste, sempre em relação a essa vertical, ao norte-sul. Se tiver aqui nesse quadrante, não importa se ele está mais perto da horizontal, por exemplo, ele poderia estar bem aqui, ser um rumo de 80 graus. Mas se ele for um rumo de 80 graus, aqui ele ainda vai ser um rumo de 80 graus norte-oeste, porque eu vou pegar em relação ao alinhamento norte-sul e assim por diante. Aqui também ele vai pegar, então, o sudoeste, porque ele vai levar em consideração o alinhamento norte-sul, tá? E assim como eu tenho relações entre os azimuts de ré e vante, talvez até uma relação mais importante seja a relação entre o rumo e o azimute. Porque na hora que eu estou fazendo o levantamento de uma poligonal, por exemplo, eu vou colocar aqui um ponto A, B, C. A gente costuma medir o primeiro, a gente pega um azimute do alinhamento. No segundo, a gente já pode pegar ou o azimute, já pode pegar o rumo, ou o próprio ângulo interno aqui. Esse ângulo interno dessa poligonal, a depender do nosso tipo de levantamento. Então, essa relação do rumo com azimute é muito importante, porque muitas vezes a gente pode pegar só o rumo também. Beleza? Então, como é que a gente faz essa relação entre o rumo e o azimute? Tá? A relação entre o rumo e o azimute, ela também vai depender do quadrante em que a gente está inserido, certo? No primeiro quadrante, como a gente pode ver, o rumo e o azimute vão ser iguais. Porque o rumo não é aquele que dá sempre entre o alinhamento norte-sul, correto? Então, ele vai estar aqui, a distância do norte até esse alinhamento, o norte-sul até o alinhamento, vai ser igual à distância desse azimute aqui, né? Do norte para o alinhamento. Então, a gente tem aqui no primeiro quadrante, o rumo é igual ao azimute. Tá? Aqui a gente não precisa de nenhuma relação. Já no segundo quadrante, que seria o rumo sudeste, né? Aqui tem o norte, sul, leste, oeste. No nosso rumo sudeste, a gente tem que o azimute vai partir sempre do norte até um alinhamento. Então tá aqui o nosso azimute. Mas já o rumo, ele é sempre do alinhamento norte-sul. Ele pode começar do norte ou do sul, mas vai ser sempre menor do que 90 graus. Qual desses dois ângulos aqui é menor do que 90 graus? Esse é menor, esse de baixo. Então, no caso, eu vou ter que o nosso rumo vai estar aqui. Então, com isso, a gente consegue ver que, pelo círculo trigonométrico, que esse ângulo total é 180. Se o azimute vem até aqui e o que restou foi o rumo, eu posso dizer, então, que a soma do rumo com o azimute vai ser 180 graus. Ok? Até agora tudo ok, pessoal? Sim, professor. Beleza, então. Ok. Agora vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, novamente, a gente vai ter aqui norte, sul, leste, oeste. Terceiro quadrante, então, são os rumos sudoeste, porque
ele está bem aqui, né, entre o sul e o oeste. Esse rumo, então, quem é que vai ser a relação dele com o azimuth? O azimuth ele não vai ser do norte até o alinhamento, então ele vai ser tudo isso aqui. Enquanto que o rumo vai ser só do norte ou do sul. E o sul está mais perto. Ele vai dar um ângulo menor do que 90 só com o sul. Então o rumo vai ser esse ângulo aqui. E o que é que a gente pode perceber? Se antes eu tinha que a soma deles dois era 180, porque esse trecho todo é 180, então eu posso ver que se eu tirar esse trecho aqui do azimuth, que esse trecho é igual ao rumo, eu vou ter o 180. Então eu vou dizer que o nosso rumo vai ser igual ao azimuth menos 180, né? Ou seja, o azimuth menos rumo é igual a 180. Para chegar nisso aqui, a gente só passou o rumo para esse lado e o 180 para cá, né? O azimuth menos 180, o rumo passando para o outro lado, vai ser igual ao rumo, que é exatamente o que a gente tem aqui. Por fim, a gente tem no quarto quadrante essa relação bem semelhante. Acho que não vamos mais perder muito tempo com isso. É norte, sul, leste, oeste. O rumo vai ser tudo isso. E a gente pode perceber que o azimuth é tudo isso e o rumo está complementando o azimuth para dar os 360 graus. Se eu somar o azimuth mais o rumo, eu tenho 360 graus. E é essa a nossa relação para os rumos no quarto quadrante, ou seja, os rumos noroeste. Tá. Eu trouxe aqui mais um exemplo. A gente tem, então, aquele mesmo exemplo que o nosso azimuth é 225 graus. Quem é que vai ser o nosso rumo aqui? Quem é que me ajuda aqui? Tem o norte, sul, leste, oeste. Primeiro, 225 menos 180? 225 menos 180. Exatamente, porque esse vai ser esse ângulo 45. aqui com o sul. Exatamente. Então vai ser 225 menos 180, que vai dar 45 graus. Mas ele 45 graus em que direção? SW. Sudoeste. Sudoeste. SW, sudoeste, exatamente. O nosso rumo ele tem que ser dado pelo ângulo e pela direção. Porque se eu falar 45 graus, só pode ser 45 nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste, né? Então, um rumo 45 graus sudoeste. Ok. Agora vamos para uma parte que realmente é o que a gente começa a ver que vai ser o nosso levantamento topográfico mesmo. Vai ser a medição dos ângulos. A medição dos ângulos vai ser pode ser dada por alguns tipos de equipamentos diferentes. No geral, hoje em dia a gente costuma usar a estação total, porque o equipamento é um dos equipamentos mais modernos, então que tem um custo-benefício muito bom. Mas antigamente se utilizava muito o teodolito também. O teodolito vai ser um equipamento desenvolvido para medição de ângulos horizontais, porém, a gente pode medir distâncias horizontais também com auxílio da taquiometria, que a gente vai ver que esse teodolito, ele na lente dele tem umas marcações. E a partir de relações trigonométricas, a gente consegue medir o tamanho dos objetos que a gente está vendo aqui em relação ao tamanho, à distância dessas linhas. A gente faz relações trigonométricas e consegue. Mas o teodolito, ele basicamente vai pegar, ele vai ser esse equipamento que vai girar em torno do próprio eixo na horizontal. Os mais antigos necessitavam de uma bússola para você definir onde é que era o alinhamento horizontal do norte e para medir qual seria o ângulo, mas os mais modernos também, eles já conseguem dizer exatamente onde é o norte. Então, a medida acaba sendo direta aqui, desse ângulo.
Enquanto que a estação total, que é um equipamento mais moderno, ela vai permitir a medição de distância e de ângulos. A medição de distância ela vai ser feita também com esse equipamento, porque ela consegue enviar um raiozinho que você vai ter uma mira que vai receber, você vai mirar o equipamento, coloca aqui o equipamento, ele vai mirar para uma mirazinha, ele emite um laserzinho que vai e volta, e ele diz que distância é essa aqui, tá? A estação total, então, ela faz isso, além de medir esses ângulos horizontais, e ela também mede ângulos verticais. E a vantagem dela também é que ela pode ir medindo e guardando os dados dentro do próprio equipamento, para que você descarregue depois no computador e já dê a poligonal para a gente. Então, facilita muito o trabalho. Algumas delas possuem até um GPS integrado, que ele já vai dar diretamente as coordenadas de cada ponto. Então, o teodolito, ele basicamente vai ter um medidor aqui de ângulos horizontais, em que a gente vai posicionar a lente e vai medir essas distâncias do norte até o alinhamento. O que é que a gente faz, então? A gente posiciona o teodolito no primeiro ponto de interesse. Vai mirar para o norte, vai zerar o equipamento. Na hora que eu zero o equipamento e eu giro esse equipamento até o alinhamento visando o ponto seguinte, o ponto B, por exemplo, eu vou conseguir pegar esse ângulo horizontal aqui, que vai ser o nosso azimuth, nosso primeiro azimuth, já que eu estou zerando ele com norte. A partir do próximo ponto, então, eu posso, ao invés de ficar mirando sempre para o norte e pegando os azimuths, eu posso fazer diretamente essa medição do ângulo entre os alinhamentos, que seria uma medição direta, né? Eu vou pegar, então, mirar o nosso equipamento para nossa ré, né? Que seria o ponto anterior. O ponto anterior vai ser a nossa ré. O ponto que a gente está é o B, e a gente mira para avante, que seria o nosso ponto C. Na hora que eu miro aqui, está zerado em A, e eu girei esse equipamento até visar o C, a nossa avante, eu vou ter esse ângulo interno aqui. E eu vou fazendo isso por todo o caminhamento, para medir esses ângulos, para que eu possa fechar essa nossa poligonal, né? Inclusive, eu faria aqui, começando em A, para B, C, D, E, F, e mede de novo em A. Agora, olhando da frente para a Ré, que seria o E, o F, na verdade, né? E teria esse ângulo interno, para a gente fechar essa poligonal. Já a estação total a gente pode fazer o mesmo processo, né? Só que ela tem a vantagem de que, como ela pode ter um GPS integrado, então, na medida que eu vou posicionando o equipamento em cada um dos pontos, ela já me diz exatamente as coordenadas aqui. Ela diz as coordenadas, eu posso conectar isso num computador, e na hora que eu conecto isso no computador, eu já vou ter aqui o meu mapa dos pontos georreferenciados. Tá certo? Tudo ok até agora? Ok. Beleza. Mas quais são os métodos, então, para medição desses ângulos? Para medição dos ângulos, a gente tem alguns métodos diferentes. Não é que um seja mais fácil ou melhor do que o outro, é porque alguns só podem ser utilizados em algumas situações, e para isso que foram surgindo diversos métodos. Todos eles vão acabar utilizando alguma relação trigonométrica, né, para fechar essa poligonal. Então, a gente tem um método direto, método das deflexões, método da estação livre, método da interseção e bilateração. Eu vou focar um pouquinho mais em alguns deles, que são talvez os que a gente usa na maior parte das situações, e vou discorrer um pouco mais
de forma um pouco mais breve sobre os outros, tá? O método direto vai ser aquele método que eu estava explicando, em que a gente consegue medir diretamente o ângulo entre os alinhamentos de uma poligonal. Ou seja, esse ângulo aqui entre a ré e a avante. Com isso, então, é porque eu consigo posicionar o meu equipamento em cima de cada um desses pontos. E conforme eu vou posicionando o equipamento em cima de cada um dos pontos e olho para ré e para avante, eu consigo medir diretamente esse ângulo, tá? A gente pode, inclusive, configurar os equipamentos, os teodolitos, as estações totais para medir o ângulo no sentido horário ou anti-horário. Isso aqui não vai importar se eu medisse aqui, nesse caso, o ângulo no sentido horário, eu ia medir esse ângulo externo aqui, ao invés de medir o ângulo interno. Tá? E isso é independente. A questão de escolha de medir o sentido horário ou anti-horário é por mera conveniência, mas eu recomendo sempre que, se vocês iniciarem medindo no sentido horário, que sempre meçam no sentido horário. Se começar medindo no anti-horário, que meçam sempre no sentido anti-horário, para evitar confusões. Porque senão a gente mede aqui no horário, depois no anti-horário, só que não percebeu que, na verdade, tinha mudado. Então, ao invés do ângulo ficar, ao invés de eu medir esse ângulo e medir esse ângulo para cá agora, na hora que eu medi isso, e joguei achando que era um ângulo interno, esse alinhamento, ao invés de vir para cá, ele vai lá para o outro lado e vai me dar uma poligonal totalmente diferente do que realmente está acontecendo na prática. Ok? Então, esse talvez seja um dos métodos mais fáceis e mais práticos e mais corriqueiros, porque principalmente quando você vai construir talvez uma estrada ou em uma situação rural em que a gente consegue posicionar esse equipamento, ou mesmo dentro de um terreno, fazer o levantamento de pontos onde não tem nenhuma construção, a gente consegue colocar o equipamento teodolito, a estação total, e medir diretamente essa poligonal. Quando a gente faz essa medição, então, é importante que esses dados vão para uma tabela. Nessa tabela, a gente vai sempre falar, por exemplo, eu estou no ponto, na estaca, vamos dizer aqui que é a 3, aqui é a estaca 4. Eu vou dizer que é os pontos que eu estou medindo, né, que eu estou visando. Então, eu viso os pontos 3 e 5, que é a minha ré e avante. Vou falar qual o ângulo que eu li. Aqui no caso ele está falando o rumo, né? Mas qual foi o ângulo que eu li? Eu li esse ângulo aqui, tá certo? E eu vou colocar aqui o comprimento também, né? No caso de eu já fazer todo o levantamento. Com isso eu vou dizendo também qual o rumo desse alinhamento. Essa questão do ângulo dobrado é para a gente poder fazer uma conferência. Quando a gente tiver aula sobre correção da poligonal, a gente vai ver que é recomendado que quando a gente faça esse ângulo dobrado, a diferença aqui entre duas vezes o ângulo, né, que eu meça e meça ele de novo, ele deu uma diferença apenas de 1 minuto. Porque se eu tiver uma diferença maior do que isso, provavelmente eu estou medindo alguma coisa errada. E como é que se deu esse ângulo dobrado aqui? Foi simplesmente multiplicar o 215 graus e 10 minutos por 2. Isso vai dar 20 minutos e aqui vai dar 430, né? Só que como 430 é maior do que 360, quando a gente subtrair isso de 360, vai dar 70 graus e 20 minutos. E como a gente pode ver, 70 graus e 20 minutos, e aqui 70 graus e 19 minutos, a diferença foi apenas de 1 minuto, então essa medida está ok. Tá? E isso a gente vai fazendo para cada um dos ângulos aqui. Aí posiciona na estaca 5, vai ter o 4 como ré, vai ter o 6 como vante,
e vai medir o rumo, o ângulo, que pode ser o ângulo interno ou o ângulo externo, e é importante sempre falar também o ângulo interno ou o ângulo externo aqui, e os comprimentos. E é assim que a gente vai fazendo o levantamento planimétrico. Ok? Isso aqui seria interessante, seria bem legal se a gente tivesse em campo para ir colocando lá o equipamento e levantando. Vocês iam ver que isso é até legal. Beleza? Ok? Vou assumir que é ok. Ninguém falou nada. Vocês já devem estar almoçando uma hora dessa. Então, a gente tem também outro método que acaba... Ele é um método bastante prático também, que ajuda a gente no levantamento, que é o método das deflexões. Para a gente entender ele, a gente tem que entender o que é a deflexão. A deflexão vai ser o ângulo dado entre o prolongamento da linha de ré e o alinhamento de Vant. Aqui no primeiro ponto a gente tem só o azimuth, né? Então eu vou vir a partir desse segundo ponto, do ponto B. E aqui vai ser o C. O A vai ser a nossa ré. Esse vai ser o nosso alinhamento de ré. E o C vai ser a nossa Vant. Então quem é que vai ser a deflexão? Eu vou primeiro prolongar esse alinhamento de ré. Então tá aqui o prolongamento, esse alinhamento de ré. E eu vou girar o equipamento para medir esse ângulo aqui. Esse ângulo vai ser a nossa deflexão, que vai ser o ângulo entre o prolongamento de ré e o nosso ponto de Vant, né? O nosso alinhamento de Vant. É importante que a gente veja também que, assim como o método direto, esse é um método em que eu preciso posicionar o equipamento sobre os nossos pontos de interesse da poligonal, né? Que isso pode chegar, ele pode não ser possível em algumas situações. Esse método acaba facilitando para a gente da maneira de que, conforme a gente vai levantando, a gente tem esse primeiro azimuth, né? Quem é o que é o azimuth desse alinhamento BC? Não vai ser isso tudo? Aqui do norte até o alinhamento BC? Então, a gente pode ver que o azimuth aqui nesse ponto B vai ser igual ao azimuth do ponto A mais a deflexão. A facilidade desse método é isso, porque se eu tiver o primeiro azimuth correto e eu for calculando cada uma das deflexões, aqui no caso, novamente, eu tenho, que seria o nosso azimuth A, né? Eu vou conseguindo calcular o azimuth de cada um dos alinhamentos, apenas somando as deflexões, que é a mesma coisa que eu fazer aqui. Eu tenho um azimuth B, esse azimuth B vai ser esse mesmo ângulo, né? Azimuth B. E quem é esse ângulo total aqui? Do azimuth B mais a deflexão. Vai ser o nosso azimuth C, né? Que vai ser tudo isso. Então, azimuth C igual a azimuth B mais a deflexão. E assim por diante. A gente pode fazer isso para cada um dos pontos e vai ter sempre o azimuth do próximo alinhamento, apenas somando com a deflexão. Tá? Aí, de uma maneira semelhante, a gente vai trazer isso para uma tabela sempre, vai colocar qual destaque que o equipamento está sendo posicionado, vai falar quem é a nossa ré, quem é a nossa vante, o rumo lido. A gente vai falar, então, qual é a deflexão que está sendo medida. É importante a gente falar sempre se é à direita ou à esquerda, porque eu posso ter uma medição que seja de alinhamento lineado em estrada, por exemplo. Nesse primeiro, eu vou ter um alinhamento aqui, à direita, né? Já aqui, a nossa deflexão, essa deflexão 2, vai estar à esquerda desse prolongamento, né? Então, é sempre importante colocar também se ela está sendo à direita ou à esquerda, porque senão a gente novamente vai ter uma poligonal, uma linha
que vai estar diferente do que realmente está acontecendo em campo. A gente faz também a deflexão dobrada para fazer a conferência, de forma que a gente quer também que esse erro seja menor do que 1 minuto, menor ou igual a 1 minuto, né? E mede-se também o comprimento. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá de boa, professor. Não, Beleza. nenhuma. Tranquilo. Eu acho que as dúvidas desse assunto começam a surgir quando a gente começa a fazer mesmo um levantamento, tá? Eu quero ver se a gente começa a fazer algum exemplo próxima aula, ou passar uma atividade para vocês próxima aula, para a gente ir fazendo juntos, e porque vão surgindo as dúvidas e a gente vai calculando isso, beleza? Tá. Aí eu vou trazer aqui de uma maneira um pouco mais superficial esses próximos métodos para a medição desses ângulos horizontais e das distâncias horizontais. Por quê? Porque naqueles métodos que a gente viu, o método direto e o método da deflexão, eu posso posicionar o equipamento em cima do meu ponto, né? Que eu quero saber as coordenadas. Mas no caso, por exemplo, de eu querer fazer o levantamento de um prédio, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não posso posicionar o meu teodolito, a estação total aqui, exatamente nessa quina. E eu nem vou demolir o prédio para eu pegar esse ponto. Então eu tenho que largar a mão de alguns métodos diferentes que vão me possibilitar posicionar o equipamento fora, mirar para cada um desses pontos e eu conseguir saber as coordenadas deles. Então, o método da estação livre é um método que ele é utilizado quando a gente não pode posicionar o equipamento sobre o ponto de coordenadas conhecidas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estacionar esse equipamento sobre um ponto de interesse, um ponto que a gente saiba, que a gente já pode medir as coordenadas, que a gente pode já medir as coordenadas de um ponto externo, a edificação que a gente quer medir, e com isso eu tenho as coordenadas. E a partir dessa coordenada conhecida, eu vou mirar ele para esses pontos, e a partir de algumas relações, eu vou medir o ângulo e as distâncias para 2 pontos de coordenadas conhecidas. Tá certo? Já no método da interseção, eu também não posso posicionar o equipamento lá, mas eu consigo obter a distância direta a partir de determinado ponto. Então, eu consigo fazer uma interseção entre essas visadas de pontos conhecidos. Tá? Eu quero medir esse ponto aqui, eu conheço o ponto A e conheço o ponto B, e eu quero medir esse ponto C aqui. Mas para medir as coordenadas dele, eu não tenho como saber diretamente aqui posicionar e medir ele. Tá? Então, eu vou pegar a partir do ponto A e do ponto B, vou posicionar esse equipamento aqui, vou mirar para cá, vou mirar para cá, e a partir desses ângulos aqui, a gente vai ter relações trigonométricas, vai utilizar até a lei dos senos para saber aqui cada uma dessas distâncias e poder dizer quais são as coordenadas desse ponto aqui. Tá? O método da bilateração, ele é um método também semelhante, só que nesse caso a gente vai medir 2 distâncias a partir de pontos e coordenadas conhecidas, né? Ao invés da gente medir os ângulos, como a gente mediu na interseção, a gente vai medir as distâncias. Vamos dizer que tem um ponto A, um ponto B e um ponto C. Eu vou medir, então, essa distância AB, a distância BC, e a gente, a partir dessas distâncias aqui, de correlações, eu consigo calcular esses ângulos também e calcular as coordenadas de C. Ok? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque acaba tendo que desenvolver um pouco mais e o nosso tempo é curto.
mas isso tem no nosso livro, e se vocês tiverem maior interesse, precisarem utilizar também, vocês podem ir lá no livro e dar uma lida, tá? Aí eu trouxe aqui, por fim, um exemplo para mostrar para vocês de como é que fica um levantamento, então, no final das contas. Aqui é um levantamento feito, aqui tem as avenidas, o levantamento dentro de um terreno para saber a localização, as coordenadas geométricas de cada um desses pontos, tá? E como é que foi feito, né? Aqui no caso a gente pode ver que como é um terreno numa cidade, tem os muros, então a gente já pode ver que a gente não conseguiu fazer, não dava para fazer um método direto aqui. Eu não conseguiria posicionar o meu equipamento aqui em cima e fazer a medida desses ângulos. Vocês conseguiriam me dizer aqui algum dos outros métodos que eu poderia ter utilizado aqui, então? A gente tem esses métodos aqui. O método direto e das deflexões a gente não pode utilizar, né? Porque eles precisam que a gente coloque o equipamento em cima do ponto. A gente poderia talvez utilizar um método da estação livre, um método da interseção, um método da bilateração para calcular esses pontos aqui. Então, foi feito esse levantamento, né? Então a gente pode ver que um levantamento topográfico ele vai nos dar várias informações. Ele dá a localização dos pontos, ele dá a cota de cada um desses pontos aqui. Isso aqui para que se possa fazer um perfil do terreno, né? No caso, a gente pode ver aqui que tem as linhas de nível que estão aqui nesse terreno, para que se possa ter uma noção da edificação que está. E isso, ele traz aqui também os pontos de interesse do terreno. A gente tem um ponto 1, tem um ponto 2, tem um ponto... Cadê o ponto 3? Ponto 3 eu acho que é aqui. Esse é o ponto 3, mas ele está coberto. Ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7 e ponto 8. E aqui a gente tem de novo o ponto 1, né? Então, quais são as informações que dá? Além da gente ter o desenho aqui, que esse foi um desenho feito no CAD, mostrando cada ponto da edificação, tudo que tem lá, a gente dá também uma tabela com ângulos e coordenadas. Tá? Da coordenada aqui, aquelas coordenadas que a gente viu na aula passada. Aqui, no caso, aquela coordenada que é dada em distância, né, em metros, é dado o azimuth, o rumo e a distância entre o alinhamento, né, ó, de 1 para 2. A gente tem a distância. Com isso, dá para a gente fazer diversas coisas, calcular a área, calcular o perímetro, ok? Inclusive, a gente pode alocar direitinho aqui onde seria uma possível obra. Depois de demolido tudo, eu tenho esse terreno, como é que eu posso alocar essa obra? Tá certo? E eu estou planejando colocar isso aqui para a gente calcular depois as coordenadas. Tá certo, pessoal? Aí aqui tem a indicação das legendas, o que é guia, o que é eixo de rua, faixa, tá? Informações que são relevantes para o projeto, né? A partir desse levantamento topográfico. Então, pessoal, o almoço vai esfriar, beleza. Peraí ainda, deixa eu voltar aqui, me perdi. E por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse assunto aqui, só vou mostrar para vocês rapidamente, ele vai estar no livro lá, nesse capítulo 6, na página 35, e nos métodos de medição dos ângulos, na página 118, capítulo 16. Então não deixem de dar uma lida, viu? E por hoje é só, pessoal. Vão mandando aí o nome no chat, porque é muita gente, se for chamar